CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Leremos o Evangelho, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aqui estamos, Jesus, nos fortificando no estudo do teu Evangelho, da doutrina espírita, para não cairmos em tentações, para vencermos o homem velho, para a nova criatura sermos e contigo caminhar. Auxilia-nos e no estudo da Revista Espírita, que o nosso mestre Kardec venha nos inspirar. Em teu nome, nós o evocamos como a Leon Denis, que deu continuidade ao estudo da doutrina espírita, e o irmão Altivo, diretor da nossa casa. Então, em nome desses espíritos, amigos e irmãos, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Aqui está o Evangelho. E aqui a nossa Revista Espírita, que nós acabamos de estudar a mensagem de um espírito que ele vivia em Júpiter. Vimos aí durante 2 aulas ou 3 o estado moral dos habitantes de Júpiter, a questão dos animais, o estado físico do globo. Então, nós vimos a descrição de Júpiter por esse espírito chamado Bernard Palissy. Lembrando que nós estamos estudando a revista de 1858 e estamos no ano 4. Abril de 1858. Agora tem uma outra mensagem aqui de um espírito chamado Mehmet Ali, antigo pachá do Egito. Tá? É assim que eu estou lendo aqui. Mehmet Ali, antigo pachá do Egito. Uma mensagem dada em 16 de março de 1858. Vamos ver o que esse espírito disse, que Kardec colocou aqui na revista. 1. O que vos induziu a atender ao nosso apelo? Resposta desse espírito. Vim para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós e por terdes de responder às perguntas que desejamos fazer? Responde ele. Não. Desejo mesmo responder às que tiverem por fim a vossa instrução. Mas antes de continuar, esse espírito chamado
Meher Ali nasceu em 1769, em Kavala, na Romélia. Kavala. Então, século XVIII, né? Em 1805, foi feito Pachá do Egito. Participou ao lado do sultão, ao qual há uma alusão neste diálogo da guerra greco-turca. Depois, voltou-se contra o sultão em duas guerras contra a Porta, em 1832 e 1839. Vitorioso, com a ajuda do seu filho Ibrahim, foi aquele sultão obrigado a reconhecer a hereditariedade do Pachalato do Egito. Para tanto, destruiu a milícia turca no Cairo, em 1811. Organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, as indústrias e o exército. Faleceu em 1849. Foi verdadeiro criador do Egito moderno. Aquele povo lá daquela época só vivia em guerra, né? A gente já sabe disso. Mas vamos lá. Que provas poderemos ter da vossa identidade? Como é possível saber que não foi um outro espírito que tomou o vosso nome? Aí ele responde: qual seria a vantagem? 4. Sabemos por experiência que muitas vezes os espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis porque vos fizemos esta pergunta. Resposta dele: eles tomam também os elementos de prova. Mas o espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras. O que ele está dizendo? Ninguém engana ninguém, presta atenção, né? Aí tem um capítulo aí sobre a identidade dos espíritos, no livro dos médiuns. O livro dos espíritos também fala. A gente tem que estar atento. 5. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Resposta: sob aquela que tem o nome de Mehemet Ali, perto de Hermance. Hermance era uma trabalhadora lá, médium da Hermance do Faux, médium lá da Sociedade Espírita de Paris, uma jovem. E é através de Hermance que ele deve estar escrevendo, né? Gostarias que vos dessemos um lugar especial? Resposta: sim, a cadeira vazia. Observação: havia uma cadeira vaga e que ninguém havia prestado atenção. Tendes uma lembrança nítida de vossa última existência corpórea? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. Sois feliz? Não, sou desgraçado. Estais errantes ou reencarnado? Errante. Recordai-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta? Resposta: eu era um pobre na terra, invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. Se puderdes renascer na terra, que condição escolhereis de preferência? Ao que ele diz: a obscura, os deveres são menores. Todo mundo quer riqueza, quer poder, é melhor ser obscuro. A gente aqui está bem, você melhor ainda. Que pensais agora da posição que ocupastes ultimamente na terra? Vaidade do nada, quis conduzir os homens. Sabia eu conduzir-me a mim mesmo? O espírito está bem consciente, né? Foi um pachá, venceu guerra, a gente viu aqui, modernizou o Egito. Dizia-se que
já há algum tempo a vossa razão estava alterada, é verdade? Não. Porque diziam que ele estava doido, né, louco? Ele disse que não. A gente lembra aqui a rainha de França, do Evangelho. E o orgulho fez com que ela se perdesse. Olha aqui o orgulho também, a vaidade aqui nesse sultão, aqui nesse pachá. A opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito. Por isto vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeitos por isso? A resposta que ele dá: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Vedes com prazer os vossos descendentes seguindo o mesmo caminho? Os seus esforços vos interessam? Resposta: sim, porque eles têm um objetivo, o bem comum. Os descendentes deles ali têm um objetivo, né? O bem comum. Você vê que ele ficou perturbado um tempo no mundo espiritual. Entretanto, sois acusados de atos de grande crueldade. Agora vos lamentais? Olha a resposta dele: eu os expio. Vedes aqueles a quem mandastes massacrar? Sim. Que sentimento experimentam eles ao vosso respeito? Ódio e piedade. Desde que deixastes esta vida, não mais revistes o sultão Mahmud? Sim, em vão fugimos um do outro. Quer dizer, os dois estavam a consciência pesada, né? Que sentimento experimentais reciprocamente? O de aversão. Olha, mesmo na vida espiritual a gente mantém os sentimentos humanos, né? Dependendo do seu nível evolutivo. Então, de aversão. Porque o espírito é gente como é gente, a não ser quando ele se desprende e segue outro caminho, se eleva. Vedes aqueles a que mandaste massacrar? Sim. Está aqui na frente. Qual a vossa opinião atual, pergunta 21, sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte? Ele diz assim: a expiação é justa. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos planos progressistas? Resposta: eu reinava sobre escravos. Olha, o maior obstáculo para ele era que ele cresceu em cima da escravidão. Pensais que, se o povo que tivestes de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta: sim. A religião cristã eleva a alma. A maometana apenas fala a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Olha a resposta dele: não. Eu considerava Deus maior. Que pensai agora dessa religião? Ela não forma os homens. Na vossa opinião, Maomé tinha missão divina? Resposta: sim, mas a desvirtuou. Em que a desvirtuou? Ele quis reinar. Que pensais de Jesus? Este vinha de Deus. Na vossa opinião, quem fez mais pela felicidade humana, Jesus ou Maomé? Por que perguntais? Qual o povo que foi regenerado por Maomé? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus. A maometana é obra de um homem. Número 30, o senso crítico, né, desse espírito. Credes que uma destas duas religiões esteja destinada a apagar-se da face da terra? Resposta:
O homem progride sempre, a melhor perdurará. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus? Resposta: não. A mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. 33. Diz-se que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de submeterem, apenas o embrutecem? Resposta: sim, é o destino do homem aviltar-se quando escravizado. Podeis vos transportar à antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos as causas de sua decadência moral? Resposta: a corrupção dos costumes. Parece que ligais pouca importância aos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender tal indiferença por parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta dele: que importa o passado? O presente não o substituiria. Podeis explicar-vos mais claramente? Sim, era desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante, pois não o teria compreendido. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Eu não podia enganar-me? 37. Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Resposta: era deles. Recebiam manifestações? Sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim, este foi iniciado por aqueles. Por que então as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. Interessante isso, né? A gente vai ouvindo, todas essas mensagens a gente vai ouvindo, vai guardando pra gente, ó. Um espírito lá daquela parte da terra que está falando dos costumes do povo e como ele se sente no mundo espiritual. Conquistou guerra, modernizou o Egito, começou a modernizar o Egito, mas é um sofredor. Fala do islamismo, fala de Maomé, fala dos sacerdotes egípcios, fala de Moisés. A corrupção dos costumes que ele está dizendo é de tudo. Corrupção dos costumes. Em geral. Da família. Corrupção da família é o que a gente está vivendo agora aqui. – 41. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse quaisquer ligações com a dos indianos? Sim, todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Procedem de uma mesma fonte. 42. Destas duas religiões, isto é, a dos egípcios e a dos indianos, qual a matriz? Ele responde: elas são irmãs. Como é que vós, que em vida éreis tão pouco esclarecidos sobre este assunto, podeis agora responder com tanta profundeza? Ele responde: outras existências me ensinaram. Então, no estado de erraticidade em que agora vos encontrais, tendes pleno conhecimento de vossas existências anteriores?
Resposta: sim, salvo da última. Então vivestes ao tempo dos faraós? Sim, 3 vezes vivi na terra egípcia, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Olha a posição como é que muda, né? Sob que reinado foste sacerdote? Já faz tanto tempo. O príncipe era o vosso Sesostris. Tem que saber quem foi Sesostre. Deixa eu ver se tem aqui no dicionário. Sesostris. Acho que a gente nem isso aqui acha, né? Quem foi Sesostris? Não. Como é que tá aí? Lê alto aí. Mas em que paré? Tem Sesostris 1, Faraó, Sesostris 2. Quando foi? Faraó da 12ª dinastia do Egito. É quase 2000 anos antes do Cristo, ó. Faz tanto tempo. Reinado de Sesostris. Caramba, né? Quanto tempo. Assim sendo, dir-se-ia que não progredistes, pois que agora expiais os erros de vossa última existência. Ele responde: sim, progredi lentamente. Acaso eu era perfeito por ser um sacerdote? 48. É porque fostes sacerdote naqueles tempos que nos pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios. Sim, mas não sou suficientemente perfeito para poder saber. Outros leem no passado como num livro aberto. Poderias nos explicar o motivo da construção das pirâmides? É muito tarde. Eram quase 11 horas da noite. 50. Não vos faremos senão esta pergunta. Pedimos que tenhais a bondade de a responder. Não, é muito tarde. Esta pergunta traria outras mais. Poderias fazer-nos o favor de responder em outra ocasião? Não me comprometo. Não obstante, nós agradecemos a benevolência com que nos respondestes às outras perguntas. Bem, eu voltarei. Interessante, né? Vem para cá, Dilane. Era para eu estar lendo a pergunta e você a resposta. Interessante, né? Esse tá ligado lá na cozinha? Você estava ouvindo lá? Interessante. A gente vai ouvindo, você vê que Kardec trouxe, como nós vimos lá, o espírito falando sobre Júpiter. Esse agora está falando que ele foi um pachá lá no Egito. O outro. Então você vai ouvindo essas ideias na revista espírita. Não está no corpo doutrinário. Porque foram mensagens isoladas que você escuta e guarda para você, você vai aprendendo, né? Não está ali no livro dos Espíritos dizendo que trazendo, por exemplo, da vida em Júpiter, não está. Agora fala dos mundos mais elevados, como é a vida nos mundos mais elevados, como é a vida nos mundos menos elevados, inferiores à Terra, como é na Terra, isso ele fala. Fala daqueles que se perderam, que tiveram poder na Terra e se perderam pelo orgulho. Fala de alguns, como é a rainha de França, está no Evangelho. E aqui ele vem falando também. Eu lembrei aqui de Napoleão Bonaparte, como ele deve ter sofrido no mundo espiritual, né? Como ele deve ter se desapontado com o que ele deixou de fazer. Então vamos lá.
muitos amigos o ajudaram, né? Inclusive Allan Kardec. Vamos falar agora de novo do Senhor Home. Vamos tomara que lá na frente a gente escute novamente esse espírito, né? Deve falar lá na frente. Ele disse que ia voltar, né? Aqui o Senhor Home. Quem é o Senhor Home? Daniel Douglas Home. Terceiro artigo. Vide os números de fevereiro e março de 1858. Nós falamos dele lá nessa revista de fevereiro e março. Nós estamos em abril. Então foi colocado um artigo em fevereiro, um artigo em março e agora um artigo em abril. Aí é só uma observação aqui. O artigo que Kardec trouxe. Vamos lá. Revista é assim, né? Muda de um assunto para outro, muito rápido. Não é de nosso conhecimento que o Senhor Home tenha feito aparecer. Então, quem foi Daniel Douglas Home? Um grande médium de efeitos físicos e que prodigalizou várias manifestações. Ele levitava, mas ele também era médium de incorporação, ele tinha várias mediunidades. Não é do nosso conhecimento que o Senhor Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo, além das mãos. Cita-se, entretanto, um general morto na Crimélia. Ele era médium de materialização também. Como tendo aparecido a sua viúva e visível só para ela, posto não tenhamos nem mesmo constatado a autenticidade do relato, principalmente no que concerne a intervenção do Senhor Home no caso. Limitamo-nos àquilo que podemos afirmar. Por que mãos em vez de pés ou de uma cabeça? É uma pergunta. Por que se materializa mais facilmente as mãos do que os pés e a cabeça? Aí ele vai dizer. Ele vai explicar. Olha o que ele explica. Eis o que ignoramos também. Ele também não sabe. Eis o que ignoramos e o que ignora ele também. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médios poderiam fazer aparecer todo o corpo. Aliás, não é isto o mais importante. Se só as mãos aparecem, as outras partes do corpo não são menos patentes, como veremos logo a seguir. Em geral, o aparecimento da mão se manifesta primeiramente sob a toalha da mesa, por ondulações produzidas ao percorrer a superfície desta. Depois se mostra as bordas da toalha, que ela levanta. Por vezes, vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Outras vezes toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão, a todos visível, nem é vaporosa, nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. Termina pelo vago do pulso. Se alguém a toca com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, ela oferece a resistência, a solidez e a impressão da mão viva. Seu calor é suave, um tanto úmido e comparável a de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é absolutamente inerte, pois age, presta-se aos movimentos que se lhe imprimem, ou resiste, acaricia-nos ou nos aperta. Se pelo contrário a quisermos pegar bruscamente e de surpresa, apenas trocaremos o vazio. Então é a mão do espírito materializada, que ele está descrevendo como acontecia lá nas manifestações, comprovando a existência do mundo material. Eu não sei se o estudo anterior cabia algum comentário
né, o Pachá. Eu achei muito interessante, mas também muito claro o que ele foi respondendo, né? Não tem nem o que comentar, foi tão claro, tão objetivo as suas respostas, mostrando para a gente a realidade do mundo espiritual. Mas vamos voltar aqui no Daniel Douglas Home. Contou-nos uma testemunha ocular o fato que se segue e que se passou com ela. Tinha entre os seus dedos uma campainha de mesa. A mão visível, a princípio, pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrebatá-la. Não o tendo conseguido, passou a puxá-la por cima, a fim de a fazer escorregar. O esforço de tração era sensível, quanto teria sido de qualquer mão humana. Havendo tentado segurar violentamente essa mão, a sua apenas encontrou o ar. Tendo aberto os dedos, a campainha ficou suspensa no ar e foi lentamente pousar no soalho. Algumas vezes há várias mãos. A mesma testemunha contou-nos este outro fato. Várias pessoas achavam-se reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar, que se abrem em duas. Ouvem-se batidas, a mesa se agita, abre-se por si mesma e através da fenda aparecem 3 mãos, uma de tamanho normal, outra muito grande e uma terceira muito peluda. Tocam-nas, apalpam-nas. Elas apertam as mãos dos circunstantes e depois dissolvem-se. Em casa de um dos nossos amigos que havia perdido uma criança em tenra idade, o que aparece é a mão de um recém-nascido. Todos podem vê-la e tocá-la. Essa criança senta-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sob os joelhos. Todas essas experiências feitas, essas materializações, era para comprovar a existência do mundo espiritual. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Em casa, muitas vezes a mão vem pousar sobre vós. Então a vedes, e se não sentis a pressão de seus dedos, por vezes ela vos acaricia, outras vos belisca, até produzir dor. Em presença de várias pessoas, o senhor homem sentiu que lhe pegava o pulso, e os assistentes puderam ver-lhe a pele distendida. Um instante depois ele sentiu que mordiam. A marca dos dentes ficou impressa durante mais de 1 hora. Mordeu a mão do defunto e ficou a marca do dente. Agora você vê. Então deixa eu dar uma explicação, que pode ser que alguém não esteja nos ouvindo e não esteja entendendo. Então o Daniel Douglas Home era um médium de efeitos físicos, um grande médium de efeitos físicos, de materializações. Ele subia, ele levitava com cadeira e tudo, dava volta naqueles castelos, saía pela janela, entrava pela outra. E na materialização de espíritos. Para que um espírito possa se materializar, é necessário que se tenha um médium de efeitos físicos, que doe esse fluido para ele. Aí ele se manifesta. Ele pode se manifestar. O espírito pode aparecer, se tornar, tangível, se torna tangível. A mão que aparece também pode escrever. Algumas vezes ela para no meio da mesa, toma um lápis e traça as letras num papel adrede preparado. Na maioria das vezes, porém, leva o papel para debaixo da mesa e o devolve todo escrito. Se a mão fica invisível,
a escrita parece produzir-se por si mesma. Por este meio, conseguem-se respostas a diversas perguntas que possam ser feitas. Aí se faz a pergunta à mão, né? À mão do espírito. Por quê? Só conseguiu materializar a mão, o espírito está ali, o que pergunta ele vai e escreve. Que fenômeno interessante, né? Um outro gênero de manifestações, não menos notável, mas que explica pelo que acabamos de dizer, é dos instrumentos de música que tocam sozinhos. Em geral são pianos ou acordeões. Em tais circunstâncias, veem-se distintamente as teclas se moverem, bem como o fole. A mão que toca, ora é visível, ora invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e tocada a pedido. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos, cujos efeitos lembram a vaga e suave melodia da harpa eólica. Coisa interessante, né? Você vê um piano aqui, as teclas do piano, a mão tocando. Às vezes não aparece a mão, mas vê as teclas e toca. Por exemplo, Chopin. Aparece as mãos de Chopin e as teclas do piano ele vai tocando. Em casa de um dos nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram, muitas vezes os espíritos que assim... A Adilane está dizendo que Mozart tocou para Kardec depois que ele desencarnou. Em casa de um dos nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram, muitas vezes o espírito que assim se manifestava era de um moço falecido há algum tempo, amigo da família, e quando vivo revelava notável talento musical. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava a menor dúvida quanto à identidade para todo aquele que o haviam conhecido. O mais extraordinário fato neste gênero de manifestações não é, em nossa opinião, o da aparição. Se esta fosse sempre aeriforme, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria eterizada se tornasse perceptível à vista, por uma espécie de condensação sem perder a sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, suficientemente resistente para deixar uma visível impressão em nossos órgãos. Olha o que ele está dizendo aqui, que o mais impressionante é que a mão mesmo, igual a nossa mão do encarnado, ela se materializa, deixando impressão no nosso órgão. Se ele der um tapa, vai ficar vermelhidão. Se ele apertar a mão, a gente vai sentir a mão apertada. No próximo número, daremos a explicação desse fenômeno singular, conforme o ensinamento dos próprios espíritos. Hoje nos limitaremos a deduzir uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde que a ocasional tangibilidade dessa matéria eterizada é um fato constatado desde que, em tal estado, a mão aparente ou não oferece resistência suficiente para exercer pressão sobre os corpos sólidos, não é de se admirar que ela possa exercer uma pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos não menos positivos provam que essa mão pertence a um ser inteligente. Nada pode admirar que essa inteligência se manifeste por sons musicais, de vez que o que pode fazer pela escrita e pelo desenho. Uma vez entrados nesta ordem de ideias, as batidas, vibradas, o movimento dos objetos e todos os fenômenos espíritas de ordem material se explicam muito naturalmente.
Então tá aí a experiência, né? O Kardec ouviu essa nota e trouxe para nós esse artigo que o Daniel Douglas Home proporcionou. Tem aqui um outro subtítulo da revista chamado Variedade, que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem a gente vê um artigo de Kardec interessante. E depois a gente entra na revista de maio, revista de número 5. Perguntas? No question. Nas casas espíritas vendem a revista. Aqui nós vendemos por encomenda, a gente tem aqui. Mas ela é vendida, por exemplo, a revista de 1858, você pode comprar só de 58. São 12 artigos, de janeiro a dezembro. Aí no outro mês você compra a revista de 1859, mais 12 artigos. Até a última revista, que é 1869. A Dilane fez assim, comprou uma revista, a de 1858. Quando acabar, aí compra de 59. Eu comprei a coleção toda, de 58 a 69. Né? Porque eu consultava, de vez em quando a gente consulta ali alguma coisa. São muitas edições. Cada revista, cada ano. Cada uma. Tá lá quando o Mozart troca, tá numa revista dessas, né? Então nós vamos estudar todas as revistas aqui. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Allan Kardec, pela tua inspiração, pelo trabalho que nos legou e hoje nos instrui. Sabemos da tua presença junto a todos os estudantes sinceros da doutrina espírita. E aqui estamos nós, estudantes sinceros, que muito admiramos e muito te agradecemos pelo legado que nos deixou. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Leon Denis, que não deixou que a doutrina espírita fenecesse. Muito obrigado a todos os espíritos que participaram da codificação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor da vida. Agradecemos ao irmão altivo que nos propicia momentos nesta casa de amor, como estes, de estudos e de trabalhos. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a todos os benfeitores desta casa de amor. Abençoe muito a todos vocês. Pedimos a Jesus por todos. Em nome então do nosso irmão altivo, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus.